capítulo 9, 10, capítulo 10, versículo de número 25. Vamos ler o 25, aí nós vamos ler até o 32, depois continuarmos para nós orarmos um pouquinho. Jesus é bom, amém? Lucas 10, 25, diz assim a Escritura. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Podemos assentar. Não eram poucas as vezes que as pessoas às vezes se aproximavam do Senhor Jesus para fazer alguma inquisição, alguma situação dessa maneira. E ele pergunta o que ele tinha que fazer para poder dar a vida eterna. E Jesus disse, o que é que você sabe? Aí ele disse, o que é que você sabe? Ele disse, eu sei isso. Então, é isso mesmo. Faz isso. Mas e quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus conta uma parábola para ele, que um certo homem estava fazendo uma viagem, e o Senhor Jesus, ele entra em detalhes, no versículo 30, que ele caiu na mão de alguns ladrões, e eles despojaram, roubaram, e não se dando satisfeito, eles pegaram e, espancando, retiraram, deixando meio morto. E às vezes eu fico olhando para a minha vida e para a sua vida, observando o que alguns salteadores, quando nos encontraram, fizeram conosco também, não é verdade? E hoje, ainda mais, cada dia que passa, a situação está cada vez mais difícil. As pessoas estão cada vez mais insensíveis. E eu não falo só de cristianismo, não. Não falo só de cristianismo. Eu falo de humanidade, né? Às vezes você não exige nem que a pessoa seja cristã, sendo ela cristã. Você só fala, seja humano, não é verdade? Você também é gente, não é não? Ou você esqueceu que você é gente, né? Porque a falta de humanidade, ela está tão agressiva no nosso meio, que as pessoas, elas não conseguem mais ter empatia. Elas têm apatia. Elas não conseguem ter mais empatia com respeito àquele que sofre, com respeito àquele que padece. Elas não conseguem se colocar no lugar dele ou dela. As pessoas hoje, elas são tão viciadas em emoções, que elas precisam estar sentindo uma emoção com respeito a alguma coisa. Ou elas precisam amar ou odiar. Você não pode ficar no meio termo? Construir uma simpatia, construir um gostar, até conseguir amar essa pessoa? Será que nós não somos capazes disso? Ou nós temos que amar ou odiar? Não, eu amo, eu odeio. Não, peraí. E o meio termo? Você já parou para pensar? Às vezes você conversa com um crente, eu amo fulano, eu me dou bem. E esse? Esse não, eu não gosto. Ué, mas por que você não gosta? O que tem, assim, de palpável? Não sei, não gosto. Então, é assim, ou ama ou não gosta. Não tem o meio termo. Não tem essa situação de construção. Não, eu vou construir um relacionamento, eu vou me esforçar, eu vou me abnegar, eu vou fazer alguma coisa. Então, o Senhor Jesus explicando para aquele homem sobre a questão do próximo, de quem é o próximo. Quem é o próximo é quem está perto de você. Ele pergunta, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É quem está perto de mim. Eu vou querer um próximo lá na África?
Eu vou querer um próximo onde? Vou querer um próximo quem Deus colocou ao meu lado. Se eu não sou capaz de ajudar as pessoas que Deus coloca ao meu lado, então, peraí um pouquinho. Aí passa um sacerdote, né, que havia recebido muitas coisas, estava numa situação muito favorável. E ele passa de largo, porque ele não queria se contaminar. Passa um levita também, um cuidador do templo, e ele também não quis se contaminar. Passou de largo, porque, né, o que aquele homem tinha para oferecer? Primeira coisa que as pessoas pensam ao se aproximarem das outras. Ele estava espancado, desmaiado, logrado, meio morto. O que ele tem para me oferecer? Então você percebe que as pessoas, elas se aproximam das outras, não como doadoras. Tipo, eu vou me aproximar dessa pessoa, vou ver o que é que ela está precisando de mim. Não. Você tem alguma coisa interessante para me oferecer? Se você não tem, por que eu vou estar perto de você? Por que eu vou? Você só precisa de mim. O que Jesus quis ensinar? A primeira lição sobre o próximo. O próximo é aquele que precisa de você e que não tem nada para te oferecer. Primeira característica do próximo. Esse é o próximo. Agora, a maioria dos cristãos, o que eles fazem? Eles se relacionam sempre com, não é nem segundo interesse. Antigamente a gente falava segundo interesse, está com segundo, não. É primeiro interesse, agora a coisa está escancarada. É o que você pode me oferecer. Os casamentos são feitos assim. O que você vai me oferecer? Você vai me fazer feliz? As amizades, os relacionamentos entre pais e filhos, todos eles estão nessa altura. O que é que você pode me oferecer? Só que o próximo é o que eu posso oferecer para você. Esse é o próximo. Agora, o que aquele homem meio morto estava ali, jogado à beira da estrada? Aquele ali não tinha informações nenhuma, nem um sacerdote, nem um levita sobre ele, tá? Se aquele homem tivesse num animal todo suntuoso, né, com alguns filactérios, com alguma situação assim aparente, quem sabe aquele sacerdote se aproximaria, se ele sequer desse uma pestanejada ou uma situação no seu suntuoso cavalo, ou o levita dissesse, o senhor está por cair, está precisando de alguma coisa? Quem é o seu próximo? É aquele que não tem nada para te oferecer e que está perto de você, esse é o seu próximo. Aí Jesus estava ensinando quem era o próximo. Quando é que nós vamos entender que a única razão de depois de salvos nós continuarmos na terra é por causa dos outros? Será que é muito difícil eu e você entendermos que todo investimento de Deus em nós é por causa do outro? Eu entendi isso, mas às vezes é tão difícil você explicar para um crente por que quando você passou pelas águas, e você ou então foi batizado no Espírito Santo, ou você adquiriu um conhecimento, sei lá, não sei, você não foi arrebatado. Porque existem outras pessoas que precisam do que Deus pôs em você. Você ainda só está na terra porque você é útil. E você tem que ser útil. E essa utilidade é para as outras pessoas. Isso é a base do Evangelho. Nós sermos humanos para que possamos ajudar as outras pessoas. Possamos oferecer para as outras pessoas aquilo que elas não conseguem. Porque se elas conseguissem, elas não precisariam de mim. É ou não é? Agora, como é que você pode ajudar uma pessoa acusando, apontando? Todos nós temos uma capivara, não é verdade? E se nós olharmos bem detalhadamente quem éramos e aquilo que foi feito em nós, por isso que somos capazes de fazer alguma coisa, de nos tornarmos ou de darmos certo, porque nós recebemos o investimento. Então nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor e sermos menos exigentes. Aquele sacerdote e aquele levita não deu atenção àquele homem espancado, meio morto à beira do caminho. Por quê? Porque ele não tinha nada de interessante para oferecer. Ele só tinha que receber. O próximo é aquele que precisa receber. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o investimento do bom samaritano em nós. Se você tem mantido esse investimento do Senhor Jesus na sua vida. Aí a grande pergunta, não é verdade? Quantos anos você já viveu nessa terra e a quem você foi útil? A quem você tem abençoado, a quem você tem ajudado? O quanto nós temos sido humanos, não é? O quanto nós
temos sido pessoas que agradamos a Deus. E eu agrado a Deus quando eu ajudo quem precisa de Deus, quem precisa dele. Então eu agrado a Deus, não é verdade? Então às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com tantas coisas e não abraça quem está perto, não ajuda quem está perto e não faz o melhor para quem está perto. No versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, ele também estava viajando, chegou ao pé dele, vendo, o que aconteceu com ele? Você tem coração? Né? Você tem coração? Moveu-se de íntima compaixão. A grande pergunta é, será que nós ainda temos coração? Será que ainda nós temos tido compaixão das pessoas que não podem, que não conseguem? Sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aversão, são os legalistas. Os legalistas são aqueles que se vestem com seus farisaísmos, se esquecendo que foram salvos, se esquecendo que foram levantados, se esquecendo que todos os dias recebem favores do céu, e julga e condena os outros. As pessoas reprovadas, elas não precisam de mim, e nem eu me envolvo com elas, nem você. Mas as pessoas que precisam de ajuda, elas não precisam da minha acusação, elas não precisam do meu rótulo, elas não precisam de eu apontar. É igual às vezes assim, existem pessoas, eu gosto muito de ficar no meio dos jovens, e eu consigo entender muito bem os jovens. É igual uma pessoa adulta com 50 anos querer que um jovem tenha a maturidade dele. Quer dizer, não tem compaixão. Poxa, rebobina a fita. Olha quando ele tinha 20, olha quando ele tinha 30. Ele era pior que aquele ali que ele está julgando. Então, nós precisamos ser instrumentos de Deus. Nós precisamos sermos úteis para as pessoas que o Senhor Jesus, nesse último tempo, está salvando, está trazendo para os estábulos, para o aprisco, para as hospedagens. Então, nós temos que ser úteis. Então, a questão é, será que a vida foi tão dura para você que você não tem mais coração? Será que a vida consegue fazer alguém duro ou consegue fazer alguém um bom samaritano? Minha vida também foi dura, mas ela não me endureceu. Pelo contrário, eu sei o que é estar do lado de lá. Eu sei o que é não ter. Isso não me endureceu. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas porque eu não tenho compaixão, eu sou uma pessoa difícil, eu sou assim, desse jeito mesmo, porque eu sofri muito. Mas peraí, o sofrimento não pode nos endurecer. O sofrimento nos dá uma história do lado que nós estivemos, para que nós possamos ter compaixão de quem ainda está lá. E nós sermos ajudadores para poder fazer a travessia. Eu gostaria que todos estivessem do lado de cá, mas nem todos ainda conseguiram. Então eu vou dar condição para fazer a travessia. Eu não vou acusar, eu não vou condenar. Eu vou suportar, eu vou ter misericórdia, eu vou ter graça. Aí a palavra do Senhor diz assim, que ele moveu-se de íntima compaixão. Você é alguém que ainda tem um coração quebrantado? Esse samaritano tem um coração quebrantado. Você sabe quem é o meu bom samaritano e quem é o seu bom samaritano? É o Senhor Jesus. Ele tem um coração quebrantado para comigo, um coração quebrantado para com você. As misericórdias dele têm nos coberto, têm nos abençoado, têm nos ajudado. E todos os dias nós contamos com essa misericórdia, todos os dias nós contamos com o perdão, todos os dias nós contamos com o favor dele. Como é que eu, tendo um Senhor de coração quebrantado, eu posso ter um coração duro? Explica para mim. Se o seu Senhor tem um coração quebrantado, se Ele pensa em você, se Ele ajuda você, se Ele te cobre de misericórdia, como é que você pode ter um coração duro? Aí a grande pergunta, será que Jesus ainda é o seu Senhor? Ou será que o seu Senhor é a sua personalidade, a sua dureza, são os seus parâmetros, né, de vida? O que será, quem será que é o seu senhorio?
Se o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nós ainda nutrimos esse quebrantamento, essa compaixão pelas pessoas, nós temos misericórdia, nós nos colocamos no lugar delas, não é verdade? Nós conseguimos entender. Pensou se todo mundo tivesse as atribuições que Deus te deu? Não tem. Então, tenha um pouco de misericórdia. Agora eu vou te contar um segredo. Toda pessoa que rotula os outros, que tem dificuldade de lidar com o diferente, é porque não se aceita. Não é bem resolvida. Toda pessoa bem resolvida, toda pessoa curada, toda pessoa que está bem com Deus, ela relaciona-se com todo mundo, sem cobrar nada, sem exigir nada. Por quê? Porque ela tem uma fonte, que é Cristo. Então não existe cobrança, ninguém precisa satisfazer a sua ótica, ninguém precisa satisfazer o seu currículo. Você não tem que satisfazer o meu currículo. Você não tem que ser como eu. Por quê? Porque eu tenho um Senhor, eu tenho Jesus. Eu não tenho que ser como você, você tem Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que te abençoar com a minha vida e você me abençoa com a sua vida. É assim que funciona. O reino de Deus funciona assim. É assim que nós temos que entender e compreender. Agora, essa cobrança desnecessária das pessoas, sem compaixão, sem conseguir entender, sem conseguir relacionar com as pessoas, sem conseguir entrar numa situação, sem dar lição de moral em ninguém. Não é verdade? Você já viu pessoas que quando chegam numa situação, ali ela não tem que pregar nada, ali ela não tem que dar lição de moral, ali ela não tem que falar nada, ali ela está ali por um pequeno período de tempo, uma visita, e ela só tem que observar, e ela já sai dando lição de moral em todo mundo? Tem gente que a necessidade dele, ele tem tanta baixeza dentro dele, que ele tem uma necessidade de sempre estar com a razão, sempre estar elevado, sempre ser o dono da verdade. Quem de nós precisamos ser o dono da verdade? Nós somos caminhantes desse caminho da verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. A gente ouve alguém, a gente ama as pessoas, a gente cuida das pessoas. Quem é a verdade absoluta? É Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Agora, existem pessoas que, para ela relacionar com você, ela sempre tem que estar à altura. Sempre tem que se sentir elevada a você. Espera aí um pouquinho. Que necessidade é essa? Que complexo é esse? Chega, sempre é o sabichão, sempre é o sabe tudo, sempre é do jeito dele que é certo, sempre é o jeito dele que é correto. Por que o seu jeito também não é bom? Claro que é bom. Seu jeito é bom também. Está bom para mim? Está ótimo. Porque é o seu melhor? Está ótimo. Então, sempre reclamando, sempre falando, sempre murmurando, sempre desabonando alguém. Quando você fala algo de algo que alguém fez, você está falando daquela pessoa. Está desabonando alguém, às vezes denegrindo alguém para outra pessoa. Existem pessoas que têm necessidades de chegar em mim e denegrir uma pessoa. Só que eu sou tarimbada nesse negócio. Quando vem com milho, já fiz o fubá, o bolo já está pronto. Eu não caio nessa situação. Por quê? Porque nós fomos chamados para amar e para ajudar, para condenar e acusar nunca. É isso que nós temos que entender. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós somos passíveis de deficiência. Todos nós. Nós só estamos de pé porque nós temos um sustentador. E nós reconhecemos isso todo dia. Porque eu só estou de pé hoje porque Ele me sustentou. Ele me cobriu com a graça dEle. Então quem sou eu para olhar para alguém que ainda está ajoelhado, prostrado, caído, despojado? Eu tenho que ir lá a seguir exemplo do meu Senhor e ajudar quem precisa. E ajudar quem precisa de mim. Por que o Senhor fez algo por mim? Para que eu fosse um instrumento. Eu falo a verdade, irmãos. O dia que eu não servir para ajudar ninguém, não tem mais motivo para eu ficar na terra. Tem o céu me esperando. O céu é maravilhoso. O dia que você não servir para ajudar mais ninguém, o que você vai ficar fazendo na terra, ocupando inutilmente? Ocupando espaço inutilmente. Em pé é um espaço, deitado ainda mais. Não precisa. Então, o dia que você não servir para amar alguém, para ajudar, para estender a mão, para socorrer, para que você vai ficar fazendo o quê aqui na terra? Nada, eu não quero ficar na terra. Eu só quero ficar na terra o tempo em que eu for útil. O dia que eu não ser mais útil, eu não quero mais ficar aqui.
Não quero mais. Então, o entendimento meu e seu, nossa compreensão é: somos salvos, somos santificados, somos pessoas abençoadas. Para quê? Para o próximo. É isso. Olhar e perceber. Quando uma pessoa ora, Deus me ajuda, Deus vai mandar um anjo? Não, Deus vai usar você. Deus vai usar a mim. Quando a pessoa olha e diz: Senhor, é real mesmo, o Senhor existe na terra? Quantas pessoas procurando Deus, mas não encontram, por quê? Porque Deus não está mais nos crentes. Não existe mais Deus no crente, não existe mais amor, não existe mais misericórdia, não existe mais estender de mão. É mágoa, ressentimento, é amargura, é aversão, é antipatia. Como é que as pessoas vão enxergar Deus? Como é que as pessoas vão enxergar Jesus se nós não amamos mais? Se nós não cuidamos mais de nós mesmos? Eu acho a maior hipocrisia esses crentes que não cuidam dos próprios irmãos e quer sair evangelizando, entregando folheto, trazendo. Por que você vai trazer gente para a igreja se você não cuida de quem está aqui? Para de ser fariseu. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar de quem está aqui. Agora você quer trazer um ímpio lá fora, para a hora que ele estiver aqui já crente, e ele errar, cair, você tripudia sobre ele? Peraí um pouquinho. Que farisaísmo é esse aí? Vamos ajudar, vamos abençoar quem está perto da gente. Vamos fazer a obra dessa maneira. Você pode evangelizar, pode falar de Jesus, desde que você tenha cuidado dos seus domésticos da fé, desde que você tenha sido uma bênção na vida das pessoas, na vida do ser humano. Eu acho interessante assim que muita gente acha que vai receber muito galardão. Não é verdade? Por quê? Porque acha que fez o máximo, mas nunca fez o que custa. Abnegou do culto para dar aula no departamento, abnegou do culto para ficar lá na esquina como diácono, mas o que custava para ele era amar aquele irmão, era amar aquela irmã, e isso custava, mas o que custava ele não faz, ele só faz o que não custa. O que te custa é o que Deus quer de você. É o que te custa, é o seu exercício de misericórdia, seu exercício de piedade. A Bíblia diz assim, que ele se aproximou. Você tem se aproximado das pessoas? Um abraço. Quanto tempo faz você não dar um abraço a alguém? Hoje as pessoas não se abraçam mais, não se aproximam, não olham no olho. O que é? Fala, o que foi? Conversa comigo, o que você está precisando? Qual foi a última vez que você olhou para alguém e você falou: o que você está precisando? O que você precisa? O que é que você precisa? Eu estou aqui, fala, o que você precisa? Não, pastora, vai que... Você não daria a vida pelos seus irmãos? Este é o mandamento, nós darmos a vida pelos nossos irmãos. O que é que você está precisando de mim? Fala, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te acolher, estou aqui para te sustentar. Eu estou de pé para ser uma ajuda para você. Fala, o que é que você precisa de mim? O que você está precisando? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos das pessoas que estão perto de você? Fala, o que você está precisando de mim? Fala, eu estou aqui. Quais são as pessoas que você pode dizer: não, eu posso contar? Conta aí nos dedos. Essa eu posso contar, para o que deve é. Para o que deve é. Ele aproximou-se. Aproxime-se das pessoas. Para de ser elitizado. Jesus era criticado por quê? Por quê? Porque ele tinha um ministério, ele era um rabi, mas ele tinha um ministério envolvido com todo mundo, ele ficava no meio de gente. Se você não gosta mais de gente, você tem que analisar qual é o Jesus que está dentro de você. Quando nós temos a operação do Espírito Santo dentro de nós, nós gostamos dos seres humanos, nós gostamos de pessoas, nós gostamos de gente. Nós não nos afastamos quando as pessoas precisam de nós, nós nos aproximamos. Você precisa de mim, eu estou aqui, eu quero ajudar você. O que você está precisando de mim? Eu vou fazer, eu estou aqui. Agora, algumas pessoas fazem coisas apenas para aparecer. Será que se fosse um outro sacerdote ali, o sacerdote se aproximaria? Será que se fosse um levita, o levita se aproximaria? Ou alguém importante que desse um dízimo bem alto no templo, e será que eles se aproximariam?
As pessoas são interessantes para você por quê? Sabe por que as pessoas são interessantes? Porque elas têm alma. Porque elas estão vivas. Porque elas sofrem. Porque elas têm carência. Porque elas não tiveram o que você teve. Se elas tivessem o que você teve, todo o investimento, quem sabe ela seria melhor que você. Sabia disso? Às vezes você exige tanto de alguém, mas se aquela pessoa tivesse tido o que você teve da parte de Deus, todo o investimento, todo o amor, toda a dedicação, todo o tempo, toda a jornada, ela seria melhor que você. E por que é que nós não podemos ter misericórdia? Por que é que nós não podemos ajudar? Por que é que as pessoas têm que saber fazer tudo? Por que é que as pessoas já têm que nascer sabendo? Tem pessoas que para relacionar com ela, a pessoa tem que saber tudo. Peraí. Não, você não tem que saber nada, eu estou aqui. Você quer que eu te ensine? Eu te ensino. Você quer que eu te ajude? Eu te ajudo. Você quer que eu te aconselhe? Eu te aconselho. É isso que as pessoas precisam de gente. As pessoas não precisam de santos. As pessoas precisam de seres humanos. Dos verdadeiros santos que amam, independente da situação, amam, independente de como estão. Ele se aproximou. Primeira coisa que ele fez, atou as feridas. Primeira obra do samaritano na minha vida e na sua vida foi colocar bandagem nas feridas, para não acontecer infecção. Você tem feito isso pelo seu próximo? Diminuído a dor dele, protegido a ferida dele? Ou será que você tem enfiado o dedo assim, e feito sangrar mais e mais? Tem gente que faz isso, né? Ele não vê a oportunidade dele lançar em sua face o que você faz de errado. Né? Você errou, ele fica assim, parecendo o diabo, ao teu derredor, bramando, buscando uma falha sua. Você falhou, ele já lança em face. Ele não cobre a nudez. Não, peraí, deixa eu cobrir. Vamos lá, ninguém vai falar de você não. Ele não vê a hora dele expor a falha do outro. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa menos cristianismo. Atar a ferida, provocar menos dor, proteger as machucaduras. Segunda coisa que ele fez, deitando-lhes azeite e vinho. O azeite e o vinho é símbolo do Evangelho e do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito. Eu quero que você vá comigo em 1 João, no capítulo 2. João falando sobre os anticristos, eu quero ler uns versículos para você. Ele fala dos anticristos e sobre a capacidade que nós temos de diferenciar o que é certo e o que é errado. Aí ele diz em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção, acharam? Do santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo e o anticristo, é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa de que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Diga amém. Isso não significa que você não tem que estudar a Bíblia, isso não significa que você não tem que conhecer, isso não significa que você não tem que vir à escola dominical, não significa. Ele está falando sobre discernimento e sobre identificar os anticristos e o engano. Ele diz, se a palavra que vocês têm recebido fica em vocês, vocês têm sabido o que é certo e o que é errado. Ou seja, vocês têm sabido dirigir-se. Agora eu quero falar uma coisa. O bom samaritano deitou azeite em mim e em você. Amém? Nós temos a unção do Espírito Santo. Amém? Tá. Então você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Então é certo negar a ajuda às pessoas? É certo você rotular?
Olha o azeite. Aquele que deitou azeite em mim, quer que eu deite azeite no outro. Aquele que me ungiu, me limpou, aquele que refrescou a minha dor, quer que eu faça a mesma coisa. E eu tenho feito ou não? Existem pessoas que acham que oram e adoram a Deus apenas quando estão na igreja cantando e de joelho orando. Você adora e ora quando você ajuda alguém, quando você abraça alguém, quando você ama alguém, quando você estende a mão para alguém, quando você entende alguém, quando apenas você escuta uma pessoa, quando você tem misericórdia de alguém. Você está adorando a Deus. Você está cultuando o Senhor. É isso que nós precisamos entender. O Deus que aplicou em nós azeite, unção, que nos faz conhecedores da verdade, que nos livra do engano. Satanás trabalha com engano. Satanás trabalha com o esfriamento do amor. Satanás trabalha para poder desviar da verdade, para poder as pessoas não aplicar curativo nos outros. Por quê? Porque uma pessoa que não recebe o que Deus depositou na outra, ela vai ficar sozinha. Ela vai ficar à mercê de Satanás. Ela vai ficar ao relento. Olha a estratégia de Satanás. E nós precisamos entender isso e compreender isso aí. Agora, nós recebemos azeite para quê? Para acusar, para condenar. Essa unção que eu tenho, para que é? Para que eu me sinta superior às pessoas? Não. Para que eu seja capaz de amar, de ajudar, de cuidar e de fazer também que as pessoas venham ao conhecimento da verdade, em distinguir o que é certo e o que é errado. Diga amém. Quero que você vá em Lucas 5, para nós orarmos um pouquinho. Vá lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 36. Quero falar sobre o vinho. O vinho também é símbolo do Espírito, da alegria, do vigor. E nós precisamos mais e mais do Espírito Santo. Precisamos de vigor, de ânimo, de alegria. Tem gente que ela está desanimada porque ela não tem mais do Espírito, ela não tem mais de vigor, ela não tem mais de alegria. E ela precisa do Espírito Santo de Deus, por isso ela é insuportável de conviver com ela. Pessoas que têm o Espírito Santo é fácil conviver com ela. Porque ela é dócil. Porque ela é gentil. Porque ela não acusa. Porque ela não condena. Porque ela não vira as costas. Porque ela não aponta. Ela tem o Espírito. E ela manifesta o fruto do Espírito e as virtudes. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então ela tem o Espírito de Deus. Então ela é fácil relacionar-se com ela. Bom seria se todos nós tivéssemos a porção necessária do Espírito Santo. Tivéssemos condições de amarmos, de nos alegrarmos, de produzirmos a frutificação necessária que as pessoas ao nosso redor precisam. Jesus falando da religião, ele diz que a religião era um odre velho. Que o judaísmo era um odre velho. Por isso que esse odre velho não podia receber vinho novo. Existem crentes que são odres velhos. Eles já estão tão encaixadinhos, tão mecanizados com a religião deles, que eles são odres velhos, eles não conseguem receber nada novo. Eles não conseguem ter mais o Espírito, eles não conseguem ter mais horizontes, eles não conseguem ter uma vida nova, eles não conseguem ter nada novo, porque eles estão domesticados pela religião. A religião paralisa, a religião ela deixa você domesticado, você se torna servo dela. Religião faz com que você fique paralisado. O Evangelho não. O Evangelho é boas novas, todos os dias. A Bíblia diz assim, em Lucas 5, 36, disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Você é um odre novo ou velho? O odre novo, feito de couro de animal, ele recebe o vinho novo para poder fazer a fermentação. Então ele vai esticando, 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 esticando e volta. Aí ele não pode mais ser usado, não é verdade? Porque ele já esticou. Então, tem gente que ele foi tão usado,
pela vida, por toda a fermentação das dores, que ele se tornou um odre velho. Se tornou ignorante, matuto, revoltado, uma pessoa sistemática, uma pessoa que não consegue ter flexibilidade, ela não consegue amar, ela não consegue entender, ela não consegue compreender, tudo tem que ser do jeito dela. Um odre velho. E isso é muito preocupante, porque o evangelho são boas novas. E a misericórdia de Deus, ela também se renova. E se eu quero a misericórdia de Deus renovada na minha vida, eu preciso atrair essa misericórdia. Eu preciso ser um odre novo. Eu preciso aceitar o evangelho para fermentar dentro de mim. Eu preciso ter um evangelho que venha moldar-me, que venha transformar-me até que eu chegue à estatura mediana perfeita de Cristo. E eu preciso estar disposta a essa mudança. Nós temos que estar buscando todos os dias mudança. Amém? O dia que você não mais depender das suas emoções, vai ser o dia mais livre da sua vida. E você depender apenas do Espírito. E não precisar mais de emoções. Essa é uma das liberdades, das libertações que o Senhor quer promover na igreja de hoje. A igreja hoje ela é viciada em emoções. As pessoas hoje têm que estar fermentando, fomentando, planejando alguma coisa. Elas não conseguem estar sóbrias, elas não conseguem estar dentro de uma normalidade. A situação hoje está difícil. Será que eu e você ainda temos condições de termos o vinho novo? Ele aplica azeite e vinho. E ele coloca sobre o seu animal e leva até a hospedagem. Chega lá, cuida dele. Quando ele parte de viagem, ele diz ao dono da hospedagem, cuida dele. E o que ele gastar a mais, quando eu voltar, eu te pago. Aí eu fico pensando, será que nós temos alguma coisa para receber? Você já estudou a Bíblia? Sobre galardão? Você estudou que tudo que tem a ver com galardão tem a ver com o ser humano? Você nunca teve curiosidade de ver isso? Tudo na Bíblia que tem a ver com recompensa tem a ver com o ser humano. Pois é. Às vezes você está fazendo para a instituição eclesiástica e não está fazendo para o ser humano. Às vezes você está fazendo para você, para se autopromover, para se autoaprovar, e não está fazendo pelo ser humano. O quanto você recebe do bom samaritano? E você tem sido um bom samaritano? Eu queria pedir a você para dobrar os seus joelhos no chão. Eu queria convidar você a falar com Deus sobre você melhorar como ser humano. Você melhorar como pessoa. Sua vida será mais fácil se você cobrar menos dos outros e exigir mais de você. Todas as pessoas que cobram demais dos outros exigem poucos de si mesmo. Quando você conhece alguém e vê alguém que cobra demais dos outros, você pode perceber que essa pessoa não muda nunca. Faz um teste. Observa alguém que está sempre cobrando dos outros. Sempre reprovando alguém, sempre falando mal dos outros. Sempre reclamando de alguma coisa. Essa pessoa não tem mudança, ela não muda. Por quê? Porque quando você cobra dos outros, você não exige de você. O Senhor quer que você exija de você. Você precisa crescer, você precisa melhorar, você precisa aprender mais. Você precisa ser um odre novo todos os dias. Você precisa estar buscando com afinco, com dedicação o melhor de Deus. Todos nós precisamos. Deus, me ensina. Eu preciso aprender a viver, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a respeitar as pessoas. Eu preciso aprender a não mais depender, Deus, das pessoas a ponto de reprová-las. Eu preciso entender que sou eu, Deus, que sou fonte sobre a vida dos outros. E quando o Senhor coloca alguém perto de mim, é para que essa pessoa seja abençoada pela minha vida. Queria que você analisasse os seus relacionamentos. Quanto que você cobra das pessoas que você convive com elas?
Por que você cobra? Você não tem? É por isso que você cobra? Hã? Você não tem? De onde vêm os atritos nos relacionamentos? Das cobranças. Hã? Duas pessoas famintas, querendo uma da outra aquilo que lhes falta. Seja pleno. Alcance a plenitude de Deus. Busque essa plenitude para a sua vida. Para de cobrar das pessoas. Para de ficar cobrando. Para de ficar julgando, rotulando. Não é isso que Deus tem para você. Para de ficar analisando a vida dos outros. A Bíblia diz que só existe um legislador, Deus. Ele é o legislador, o criador das leis. Não olhe, não fique olhando para o cisco que está no olho do seu irmão. Não aponte as pessoas, não julgue as pessoas, não condene as pessoas. A maior prova que você não tem a plenitude de Deus é quando os erros das pessoas te incomodam, a ponto de você errar também. Acusando, condenando, criticando. Por que você tem que criticar o erro do outro? Por que você tem que comentar sobre a falha da outra pessoa? Se nós não pudermos falar bem de alguma coisa, mal não iremos falar. Por quê? Será tão difícil nós ocuparmos os nossos lugares neste reino? Lugar de ajudadores, de abençoadores, de pessoas que buscam direto na fonte, direto em Cristo para oferecer aos outros. Será que é tão difícil nós resolvermos os nossos próprios problemas, sem ficar exigindo que as pessoas sejam aquilo que nós esperamos que elas se tornem? Será que é tão difícil entender isso? Eu queria que você olhasse para você. Seus relacionamentos muitas vezes são indefinidos, são perturbados. Você percebe que não foi bom nisso, não foi boa naquilo, não foi bom naquilo outro. Porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Por que as pessoas têm que ser do jeito que você quer que elas são? Por que você não pode aceitá-las e todas as diferenças delas? Somos Deus? Não. Então por quê? Por quê? Nós que somos fracos devemos suportar as fraquezas. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. As pessoas que estão ao seu redor precisam da sua ajuda. Da sua ajuda. Seja livre. Seja livre do erro das pessoas. Seja livre da opinião das pessoas. Seja livre daquilo que as pessoas pensam de você. Vença tudo isso. E se torne um instrumento útil para ajudar, para amar um inimigo, para ajudar quem te persegue, para orar por aquele que te amaldiçoa. Quando é que nós vamos alcançar a vida do Evangelho? A plenitude do Evangelho? Temos que ser odres novos para recebermos a mudança que o próprio Evangelho produz. Nesta noite, peça amor para Deus. Fala, Deus, eu quero aprender a amar de verdade. Eu não quero amar, Deus, de apologia, eu não quero amar de discurso. Eu quero amar de verdade. Eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder não fazer para me promover, Deus. Quando eu estiver ajudando alguém, eu não quero que a esquerda saiba, Deus. Eu não quero me promover com a miséria do outro. Eu quero ficar no anonimato. Porque a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória. Eu não preciso que as pessoas me amem, eu não preciso que as pessoas me bajulem. Eu não preciso que as pessoas me enxerguem, Deus. Diga a Ele, Deus, eu só preciso fazer o que o Senhor quer. É só. Deus, eu não preciso aparecer. Eu quero me esconder na sua cruz. Eu quero diminuir, eu quero que Tu cresças em mim. Diga para Ele. Eu quero amar como o Senhor me tem me amado.
Eu quero enxergar o meu próximo. Eu quero ter um coração quebrantado. Um coração cheio de compaixão, Deus. E eu quero ser aprovado quando aquele que eu ajudei for ingrato. E eu não sentir nada. E eu não sentir raiva. E eu não sentir ira. E eu não sentir revolta. Porque neste dia, naquele que eu ajudei, e eu receber ingratidão, e eu não sentir nada, eu estou curado. Eu estou curado. Verdadeiramente eu fiz para o Senhor. Verdadeiramente eu tenho te agradado. Você tem um Senhor. Faça para Ele, por Ele. Não faça nada para se promover, não faça nada para se aparecer. Não faça nada de cunho, de arrogância, de soberba. Faça. Porque o Senhor Jesus diz que se nós fizermos aquilo que nos foi mandado, ainda seremos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi ordenado. Ame as pessoas. Se você tem aversão de alguém, ora a Deus, busca. Todos nós somos passíveis desses tipos de dardos do maligno. Ora a Deus, fala, Deus, limpa meu coração. Deus, eu não quero sentir isso, Pai. Eu não quero sentir. Ora, jejua sobre isso. Batalha, levanta de madrugada. Coloca diante de Deus. Começa a orar por essa pessoa. Começa a abençoar essa pessoa. E você vai ver que o evangelho vai vencer. E o diabo vai perder. Que nós sejamos vencedores. Que nós sejamos samaritanos. Jesus disse, vai e faz o mesmo. Que nós sejamos samaritanos. Você se lembra da pergunta que ele diz? Como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço? Faça agora. Faça agora, ajude quem está precisando de você. Estenda a mão, acolha. Não julga, não condena. Não queira ser melhor que ninguém. Aprenda a ouvir as pessoas. Você já se viu quando você está perto de alguém? Só você fala, só você tem razão, só você sabe a verdade. Será que você se relacionaria com alguém como você? Certamente que não. Comece a ouvir mais as pessoas. Comece a olhar mais para elas com amor, com carinho. Não tem necessidade de falar tanto. Não tem a necessidade de se promover em cima dos outros. Não faça isso. Cristo, Ele é o único. Ai de mim se não fosse Ele. Ai de você se não fosse Ele. Eu e você não temos nada de nós mesmos, não somos nada sem Ele. Se existem coisas boas em mim e em você, é por causa dEle. E nós precisamos aprender a amar as pessoas. A amar as pessoas. Mas só consegue amar as pessoas quem se ama. Se você não consegue amar as pessoas e vive cobrando delas, e vive rotulando, e vive fazendo separação e acepção de pessoas, esse serve, esse não serve, esse serve, você não se ama. As pessoas que se amam relacionam-se bem com todos. Por favor, cresce. Cresça, amadureça. Para de ficar apontando o erro dos outros. É isso que o diabo quer. Que você aponte os erros, que você acuse, que você condene. O diabo quer que você se torne um legalista, um religioso. Porque ser cristão é amar, é ajudar, é entender, é compreender. Não queira mudar as pessoas, por favor, não faça isso. Você que quer mudar as pessoas, você tem que mudar. Para de querer mudar os outros. A única pessoa que tem poder para mudar alguém na face dessa terra é Ele. É o Senhor Jesus. Foi Ele que tem me mudado, Ele que tem te mudado. Para de querer mudar os outros. Para de querer que as pessoas estejam a nível do seu controle de qualidade.
Já pensou se Jesus fosse exigente? Eu e você não estaríamos diante dele. Essa exigência que muitos de nós às vezes temos. Ame, apenas ame. Ajude, apenas ajude. Não queira mudar as pessoas. Não queira que elas mudem para ser aceitável. Não. Apenas ame-as como elas estão, como elas são. Faça o que você pode. E se der para fazer o que não pode, também faça. Mas apenas ajude-as. Se tem uma coisa que eu e você, ao sairmos e deixarmos essa vida, precisamos estarmos certos em dizermos, eu fui humano. Eu fui humano. Se Jesus deixou o céu e veio ser humano, eu fui humano, você tem que dizer. Eu fui humano. Eu soube amar, eu soube o que é debilidade. Eu soube estender a mão, eu soube ajudar, eu soube entender. Se você tem o defeito de querer prejudicar as pessoas, de querer falar dos defeitos delas para as outras pessoas, isso é muito feio. É muito feio. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Não faça isso. Não fale de ninguém. Se você não puder falar do adjetivo de alguém, não fale do defeito. Não fale da debilidade. Existem maridos que falam mal de suas mulheres, mulheres que falam mal de seus maridos. Você sabia que você está sendo um grande teatro para Satanás? Pois quanto mais você fala de uma pessoa, mais ela vai piorar. Porque a única ajuda que ela era para ter, ela não está tendo, que é a sua. Quando você quer que alguém melhore, você é a oportunidade dela. Se você falar mal dela, se você falar dos defeitos dela, ela não tem a única chance. E quem vai ter que prestar conta é você. Não fale mal de alguém, não fale mal de ninguém. Não deprecie as pessoas, não faça isso. Defenda as pessoas. No que você puder, defende-as. Ah, ela fez isso? Não, mas eu ajudei, eu consertei, eu melhorei. Fala, Senhor, hoje chega de querer depreciar as pessoas. Chega. Enquanto eu não aprender a amar, o Senhor não estará na minha vida fazendo as mudanças necessárias. Você não vai poder contar com Jesus para mudar a sua situação enquanto você estiver agindo dessa maneira. Queremos que as nossas atitudes te atraiam para as nossas vidas, Deus. A nossa oração é a nossa solução. Quando queremos a mudança, a transformação de alguém, é só pela oração. Só pela oração. Pelo nosso exemplo, pelo nosso amor, pela nossa vida. É isso que precisamos. Então, Deus, em nome de Jesus, converta-nos. Nós somos aqueles que o Senhor encontrou à beira do caminho, feridos. O Senhor deitou-nos azeite, unção, somos conhecedores da verdade, vinho, temos o vinho novo, temos o Evangelho, para que nós possamos ser bênçãos na vida de outros. Se você foi alcançado pelo samaritano e você não é um samaritano, peça perdão a Deus, fala, Deus, eu quero ser um samaritano. Eu quero ser um. Eu quero, Deus. Eu não quero mais criticar ninguém, não quero mais mudar ninguém, Pai. Não quero mais. Eu vou orar, vou abençoar. E quando eu chegar num lugar que não é um ambiente para mim, que não é que é inóspito, eu vou me calar, Senhor, só vou enxergar, vou olhar. Se eu não puder falar algo de bom, algo edificante, eu fico quieta. Mas não vou ser o dono da verdade. Você sabe que muitas pessoas e parentes não vêm à igreja, porque os crentes que são amigos e parentes dessas pessoas são legalistas e donos da verdade. Eles não amam. Não seja dono da verdade, apenas ame as pessoas. Ajude-as. E faça elas saberem que elas podem contar com você. Queria que você ficasse de pé, que você fizesse um círculo aí de amigos.
3, 4 pessoas aí. E eu quero que vocês orem juntos, uns pelos outros. Façam um círculo de pessoas. Que nós possamos, nesses dias finais, amar mais. Que nós possamos, nesses dias finais, ajudar mais. Sermos mais companheiros, mais ajudadores, mais misericordiosos. Em nome de Jesus. Queria que você orasse. Pedisse a Deus, Deus, eu estou aqui nessa noite, eu quero me consagrar ao Senhor. Eu não quero mais ser maledicente, eu não quero mais ser murmurador, eu não quero mais, Deus, eu estou confessando. Eu quero que o Senhor tire essa ânsia de falar mal dos outros da minha vida. Deus, é um vício que eu tenho, um vício que me contraiu, Pai. E eu não quero mais, Deus, eu não quero mais. Não quero mais falar mal dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus irmãos, do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe. Não quero mais, Deus. Não quero. Se eu não puder falar boas coisas, eu não vou falar mal, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero, Deus, confessar o meu pecado agora. Eu quero confessar o meu pecado, Pai. Eu não quero abrir a minha boca para falar mal de ninguém. Eu não quero abrir a boca para depreciar ninguém, Pai. Eu não preciso disso. Diga a Deus, Senhor, eu não preciso. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa que o Senhor cercou de graça, de misericórdia. Eu tenho recebido tanto favor do Senhor. Como que eu tenho condição de fazer isso? Eu não vou fazer mais isso, Pai. Não vou mais, não vou, Pai. Eu faço uma aliança com os meus lábios, que eu não vou usar a minha boca, Pai, para falar de ninguém mais. Eu vou ser um bom samaritano. Eu vou acolher as pessoas, eu vou tirar do meu azeite, eu vou ter óleo, eu vou ter vinho, eu vou ter atadura para curar as pessoas. Porque eu recebi, Deus, se eu recebi, eu posso fazer também. Deus, em nome de Jesus, me cura dessa doença, isso é uma doença maligna. Me cura dessa enfermidade, Pai, essa necessidade que eu tenho de depreciar os outros. Pai, em nome de Jesus, as pessoas precisam que eu as ame, Pai. Precisa te conhecer em mim, precisa conhecer o teu amor, o teu favor, a tua misericórdia. Queria que você orasse pela pessoa que está ao seu lado agora. Deus abençoa, guarda, protege. Senhor, me ensine a me importar mais com os outros. Senhor, me ensine a abençoar as outras pessoas que estão ao meu redor, que estão comigo. Eu quero abençoar as pessoas, Pai. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Quando eu abrir a minha boca, Pai. Quando eu abrir a minha boca, eu quero que as pessoas, elas possam ouvir o Senhor falando com elas. Deus, eu sou na terra, as tuas mãos, os teus pés, os teus braços. Eu quero abraçar as pessoas. Eu quero olhar nos olhos delas. E eu quero dizer assim, você não está sozinho, você pode contar comigo. Eu quero aprender a fazer sacrifício pelo outro. Eu quero, se preciso for, dar a minha vida pela vida dos meus irmãos. Eu quero viver o Evangelho. Em um mundo onde tudo está tão frio, tão calculista. Onde não existe mais humanidade, Deus. Eu só quero ser humano. É só isso que eu quero. Ser humano. Quero aprender a olhar nos olhos das pessoas. Eu quero aprender a ouvir as pessoas. Eu quero aprender a ter misericórdia delas. Eu quero abraçar, eu quero afagar. Eu quero ser uma bênção nesta terra. Diga assim comigo, meu Deus, eu fui alvo e ainda sou do bom samaritano. E eu quero ser um bom samaritano. Quero ter óleo e vinho e atadura para proteger, para curar, para sarar, para ajudar quem precisa de mim. E o meu próximo é aquele que está perto de mim e que não tem nada para me oferecer e que precisa de mim. Amém?